go. Começa agora. LMFAO. Britney Spears. Gym class hero. What's up, y'all? This is Nicki Minaj. Hey, this is Adam from Maroon 5. This is Katy Perry. It's Bruno Mars. And here's all the hits. What's up? This is Rihanna. This is CeeLo Green. Lady Gaga. Maroon 5. Point Mix. A sua agenda eletrônica. Dia 8 de janeiro, primeiro programa de 2021, Point Mix, está aqui a sua agenda eletrônica, hoje trazendo assuntos fantásticos. Primeiro a gente vai saber o poder dos números, o poder que os números têm na nossa vida. E quem vai falar com a gente sobre esse assunto é a Adri Pereira, no quadro Nas Ondas da Terapia. Vamos falar também sobre dicas de estudo, principalmente para a galera que vai voltar para a escola, faculdade, enfim. Quem vai passar essas dicas todas é o Dr. Leonardo Lourenço, no bloco Sintonia Cerebral. E a gente vai falar também sobre o quê? A gente vai falar sobre inteligência emocional, olha só que legal. E quem vai falar com a gente sobre esse assunto é Madalena Feliciano, ela que é gestora de carreiras e coaching. Então, olha só, fica ligadinho aí no nosso programa que já já a gente começa. E vamos já começar com música para animar o nosso programa. Muito bom a gente começar com música, né? E o nosso primeiro programa de 2021 com muito assunto legal, né? Bom, gente, antes da gente começar, já quero mandar um beijo aí pro pessoal do Acre que tá ouvindo e assistindo a gente, Pitanga, São Paulo, a galera aqui falando com a gente no chat. Um beijo aí para todo mundo que está ouvindo e está nos assistindo aí pelo Facebook também, né? Bom, quero passar um recadinho para vocês, muito bacana, do evento Feira da Vila Madalena. A Feira da Vila Madalena que já é conceituada aqui em São Paulo, é uma feira que já acontece há 43 anos. E eles estão com uma segunda edição nesse ano de 2021 online. E olha só que legal, a Adri, que ela tem o quadro aqui no nosso programa, e o Dr. Leonardo Lourenço, eles estão participando dessa feira, gente. Olha que bacana. feiradavilamadalena.com.br. O livro do Dr. Leonardo Lourenço está disponível aí na feira para vocês que quiserem visitar. Tem uma galeria 3D fantástica do fotógrafo Eric, que vale a pena entrar na galeria. Nossa, a galeria 3D está maravilhosa. E o Dr. Leonardo e a Adri, ela está aí participando da Feira da Vila Madalena também, com coisas muito bacanas de numerologia cabalística e tudo mais. Por falar na Adri, nós temos uma promoção super bacana que a Adri está lançando. Até o dia 15 de janeiro você vai ter 20% off para fazer o seu mapa numerológico. Olha que legal, hein, gente? Então, fica ligadinho. E você que nos segue, você que ouve, você que assiste o nosso programa, vai ganhar esses 20%. Você corre lá na nossa página do Facebook, facebook.com/programa Point Mix, e aí você já chama a gente no inbox que você vai ganhar esses 20% de desconto no mapa numerológico da Adri. Que, aliás, daqui a pouquinho ela tá com a gente. Hoje ela vai falar sobre o poder dos números na nossa vida, né? Olha que interessante. Mas já estou aqui com a minha convidada, Madalena Feliciano, ela que é gestora de carreiras e coach. Tudo bem, Madalena? Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Vocês, primeiro programa do ano. Fico muito feliz pelo convite. Nossa, nós que estamos felizes aí por falar sobre um assunto tão interessante e bem assim no começo de 2021, porque a gente está começando, né? Nós estamos no comecinho aí de 2021 e com um assunto super legal, porque a gente está naquela ansiedade de começar o ano, tem muitas pessoas que estão com projetos, seja na carreira, seja alguns que estão procurando emprego, enfim, né, Madalena? E eu acho que o assunto para falar sobre inteligência emocional, a chave para o sucesso. Olha que tema interessante. Mas aí a gente vai entender, né? Primeiro a gente quer saber o que é inteligência emocional, Madalena. Só uma bela interessante, né? Inteligência emocional é eu compreender como funcionam as minhas emoções. É eu entender as minhas emoções, né? E não só entender as minhas, mas entender a emoção do outro. Como é que ele funciona também. Claro, porque senão a gente não consegue ter essa troca, né? Nós desenvolvemos relacionamentos, né? Sejam familiares, amorosos, profissionais. Então, se dotar de inteligência emocional é fundamental em qualquer área da nossa vida. Era isso que eu ia te falar, porque a gente tá falando assim do lado profissional, mas o nosso lado pessoal também é importantíssimo, né? Porque a gente convive com pessoas o tempo todo, seja familiar, né, na nossa casa, ou no nosso trabalho, a gente tá o tempo todo com pessoas, então como a gente consegue lidar com isso, né? Pois é, diante do que a gente vem vivendo, Sim. o que a gente viveu em 2020, o que a gente vem
pensando para 2021, a gente precisa entender um pouco mais também, não só sobre nós, né? Como nós somos, como nós sentimos, mas também o outro, como é que ele está vivendo, como é que ele está presenciando tudo isso, para que a gente esteja muito mais conectado, muito mais bem relacionado e para que a gente vá atrás do que todo mundo quer, né, Mabel? Sim. Quer ser feliz. Quer ser feliz, exatamente. Seja na vida pessoal, seja na vida profissional, seja nos relacionamentos, seja mãe e filho, né? A gente precisa ser feliz. E quando a gente fala em inteligência emocional, existem alguns pilares, né? O que a gente pode falar sobre isso? Quais seriam as bases, digamos assim, para a gente poder, digamos assim, organizar um pouco essa questão da inteligência emocional? Existem alguns pilares. Um dos pilares, o primeiro que a gente pode dizer, é o autoconhecimento. É você conhecer as suas emoções. É você entender as suas emoções. E como é que a gente faz isso? Muitas vezes é colocar no papel mesmo. Existem alguns gatilhos que a gente não percebe, né? Algo que me deixa irritada, algo que me deixa ansiosa. O nosso emocional, 90%, se a gente for pensar, né, no esquema cerebral, 90% é emocional. Então, de repente, você tá bem e você fica mal, você fica irritado, você tem respostas atravessadas. Então, é entender como é que funcionam os seus sentimentos. Eu acho que, então, esse primeiro que você falou é fundamental, né? Autoconhecimento. Autoconhecimento, né? Quem sou eu? Por que eu ajo dessa forma? O que me deixa pressionada? O que me deixa ansiosa? E como eu posso lidar melhor com isso? Porque dificuldades, problemas, obstáculos, a gente vai viver o tempo inteiro. O tempo todo, e né? Esse não é o grande problema. O problema é como eu encaro esses obstáculos, essas dificuldades, e por que não ver isso como um grande aprendizado, né? O que não deu certo em 2020, né? Onde foi que foram meus gaps, meus pontos fracos? Onde foi que eu escorreguei? Coloca no papel. O que eu posso fazer de diferente agora? Né? Por que eu me comportei de certa maneira? Por que eu fui rude? Por que de repente eu fui impulsivo? Por que eu desfiz relacionamentos, amizades? Busque entender primeiro você. Eu acho que, então, isso é o fundamental. Então, anota aí você que está nos ouvindo e assistindo. Se conhecer, né? Primeiro passo, vamos nos conhecer, porque realmente, às vezes, a gente não percebe, mas a gente age de alguma forma que a gente não entende, né? Então, às vezes, a gente mesmo não se conhece, né? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Sabe, né? E muitas vezes, quando a outra pessoa, ela tem experiências de vida, mapas de vida, muito diferente do nosso. Então, algo que de repente pra você é irrelevante, um comentário, algo que eu faço, que fala, que legal, a Madalena falou, pro outro pode ser algo muito assim, nossa, ela tentou me espetar, ela quis me alfinetar, né? Ela verdade, foi é cruel. verdade. Então eu tenho o quê? Segunda dica aí, um segundo pilar. Segundo, então. É eu conhecer o outro. É eu entender o outro. Ai, mas isso eu acho que essa é a parte mais difícil, né, Madalena? Eu costumo brincar, Conhecer o outro. né, com os meus clientes, que é desafiador. Eu nem gosto de usar mais a palavra difícil. Porque difícil desafiador, assim, desafiador, eu também. Nossa, vou ter um ano difícil. Não, vou ter um ano desafiador. As pessoas gostam de desafios. As pessoas são movidas. Eu quero um novo desafio na minha vida. Então, lidar com o outro é um grande desafio. Porque se você... por exemplo, eu sou mãe, eu tenho 5 filhos. A mesma educação, os mesmos ensinamentos, os mesmos valores, a mesma cultura dentro de casa. E cada um sente de uma forma diferente. Sim, né? Lógico. Então, algo que é um problema para um, para o outro é uma brincadeira. Então, a gente precisa respeitar e aceitar o mundo subjetivo desse outro. No máximo, né, Mabel, um exercício que eu gosto de fazer muito é ficar curiosa. Então, quando a pessoa fica irritada comigo ou fica melindrada com algo que eu disse, eu fico curiosa. O que será que levou ela a ficar chateada? Mas você sabe que eu também tenho muito isso. Aí você pergunta, por que ofendeu eu achei que às vezes eu falava assim, mas por que eu faço isso? Eu penso muito nisso. Eu falo assim, mas por que essa pessoa agiu desse jeito, será? E eu começo a dar, às vezes eu mesmo começo a dar desculpa pra pessoa. Eu falo assim, a pessoa fez isso porque talvez ela pensou isso. Pois é, a gente não sabe o mapa de mundo, a gente não sabe como ela tá vivendo. Por exemplo... É porque também as pessoas têm algumas reações que deixam a gente pensando, por que ela reagiu desse jeito? Mas você acabou
acabou o que de que eu falar, fiz, né? né? Fica O que que eu curiosa. fiz? Por que a pessoa fez isso? Você fica sem entender, você fala, nossa, mas eu não entendi. E é bem aquilo que você falou, porque às vezes é uma coisa que pra mim pode ser uma coisa muito sem, né? Gritante. Ou gritante, e pra pessoa de repente não foi. Então eu acredito que realmente seja isso, né? Começar a entender o Entender outro um lado. mapa, um mundo. Eu digo que é um mundo subjetivo do outro ser humano, né? No máximo, fique curiosa. De vez você se degladiar, se debater, né? Criar porque mais não vai mudar muito, problemas né? no relacionamento, não vai mudar nada. Então, fique curioso. Eu Essa é adoro, a segunda, né? maravilhosa. Tem mais alguma? Tem, olha, um terceiro pilar aí da inteligência emocional, automotivação. Né? As pessoas colocam a motivação da vida delas como responsabilidade do outro. Eu só vou ser feliz, vou estar motivada se meu casamento der certo, se o meu namoro der certo, se meu emprego me promover, né? Aí eu sou infeliz por causa da minha vida, por causa da minha experiência, por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa do meu filho. Jogar pra outro, né? A responsabilidade da sua motivação é sua. Isso é verdade. Né? É minha. Isso é verdade. Se jogar a culpa no outro, É muito né? mais fácil É muito mais responsabilizar fácil. o outro. Então, Sim. hoje, a gente vê isso acontecendo nas redes sociais, Sim, nos relacionamentos, bastante. né? O problema do Brasil é a política, é a economia. Não, o problema é nosso. A gente pode fazer um mundo melhor, um mundo mais feliz. Óbvio que ser otimista num momento como esse é um outro desafio. Nossa, bastante. Então tenha autorresponsabilidade, automotivação, mas seja otimista. Busque ver o lado bom da vida, né? Sim. Mesmo quando a gente tropeça, mesmo quando a gente erra. O que eu aprendi com esse erro? Aliás, a gente estava conversando antes de iniciar o Isso, programa. nos bastidores, Nos né? bastidores. Quantas pessoas se reinventaram. Muito. Né? Você com a tua profissão paralela, com a tua Sim. assessoria, o quanto a gente se reinventou em eventos, em treinamentos, em palestras. Exatamente, né? exatamente. Então, não foi bom tal coisa, e o que você tirou de experiência disso que não foi bom? O que a gente pode fazer de diferente, né? Exatamente. Não dá pra ser Eu acho que otimista. dentro daquilo que a gente passou em 2020, que a gente estava comentando nos bastidores, que é um ano totalmente atípico, enfim, eu acredito muito, eu sempre costumo ver o lado bom da coisa, porque se a gente começa a enxergar só o lado ruim, realmente a gente morre, né? Então a gente tem que se reinventar, e eu fico feliz porque muitos amigos, colegas, pessoas que eu conheço, se reinventaram mesmo de fato. Se descobriram em outras profissões, que eu acho isso fantástico. Às vezes alguém que não estava feliz com a profissão abriu uma outra porta de uma outra coisa que era um sonho da pessoa, mas que não tinha coragem, e surgiu essa coragem agora na pandemia e aconteceu. Então eu sempre vejo o lado positivo disso que a gente está vivendo, né? E aí a gente pensar e continuar pensando o lado positivo para esse ano de 2021, né? E para essas pessoas que estão procurando um novo emprego, porque tem bastante, né? Eu vejo que tem bastante agora. Tem muita gente já que Início de ano, né, início de Mabel? ano, vamos procurar Quero um novo mudar. emprego, quero mudar, ou às vezes alguém na empresa ela quer um novo cargo. Como que a inteligência emocional pode ajudar? Porque tem muita coisa errada também que as pessoas fazem quando procuram um emprego, né? Isso é o que mais tem. Você, como gestora de carreiras, deve saber muito sobre isso. E eu queria que você passasse pra gente algumas coisas que, por exemplo, o candidato não pode fazer. Eu quero dizer, pelo amor de Deus, gente, não faça. 2 cenários, né? O cenário para você que tá fora do mercado. Sim. Né? Então senta, avalia a sua história profissional. O que você fez? Quais foram suas realizações? Quais foram seus cases de sucesso? Onde você percebeu que você era muito feliz, que você gostava do que você fazia? Então a gente precisa parar para refletir. O desemprego, a gente tem 3 fases. A primeira é o choque. Então, assim, mesmo quando você vê o furacão passando, as coisas acontecem, você fala, não é comigo. Até um dia que alguém bate na sua porta, fala, foi um prazer te conhecer, sucesso, boa sorte. Então a gente passa por o luto, né? Sim. Perdi o emprego, como vai ser agora? Esse Então, momento, né? Um momento. viva o luto, coloque no papel o que você é bom, quais são os seus pontos fortes, quais são suas habilidades, né? Desenhe, escreva muito bem o seu currículo, simples, objetivo, mas um currículo comercial, atrativo. Esteja presente nas redes sociais, mas de uma forma profissional, né? Então tem redes sociais Vamos falar, que podem te porque esse ajudar. negócio das redes sociais também é um perigo. Hoje em dia as empresas não é mais como antigamente. As empresas elas vão nas suas redes sociais justamente para ver, até para conhecer o candidato, né? Com certeza, E muitas vezes a absoluta. empresa se decepciona porque vê aquela rede social. Então você tem que ser coerente com as informações que você coloca no seu currículo e você tem que ser coerente Com o que com você suas passa. redes sociais, Exato. né? Porque
Porque papel aceita qualquer coisa. Eu sou recrutadora, eu analiso o currículo todo dia. Primeira coisa que eu vou entrar na rede social dessa pessoa, ver como ela se comporta. Tá qual que vendo, é o- gente? são os Ó, é relacionamentos isso. dela. Né? Então isso tudo a gente tem que ser coerente. E amplie relacionamento, networking. Isso é muito Né? importante. É o falar Eu de sempre famoso falo. QI. Quem indicou a indicação tem um peso Muito forte, grande, muito é um peso forte. grande. Eu- Então você tem que ser bem relacionado. É, E a exatamente. gente só se lembra de se relacionar bem quando a gente tá fora do mercado. Então isso é algo que a gente tem que fazer sempre. Eu acho que isso a gente tem que praticar o tempo todo. tempo E eu todo. sempre costumo falar, gente, relacionamento é tudo. Você pode perceber qualquer coisa que você precisa. Até em empresa mesmo, as pessoas, você conhece alguém? Conheço. A pessoa vai te recomendar o teu trabalho. E essa outra pessoa vai recomendar outra pessoa. Você às vezes está num círculo de algum negócio, você vai fazer teu network, teu contato. Isso é tão fundamental. Isso realmente faz um Ampliar efeito network assim. É fundamental. Aliás, isso tem que ser diário, né? Todos os Tanto dias, trabalhando né? ou não. Exatamente. Agora tem um cenário para quem tá no mercado, mas por algum motivo tá infeliz, quer um upgrade, quer crescimento. A dica é a mesma. Veja quais são suas habilidades, seus pontos fortes, seu propósito, sua missão, aonde você tá, aonde você quer chegar, que outros cursos, que outros treinamentos que você precisa para melhorar tanto a parte técnica. Lembrando da parte comportamental, as pessoas muitas vezes elas são contratadas pelo perfil técnico, mas elas são demitidas por falha comportamental. Falha comportamental, a gente está falando diretamente de inteligência emocional, de relacionamentos, né? Então, Tome isso cuidado. eu acho importante a gente E falar. quem está no mercado, Mabel, é importante lembrar assim, você está trabalhando, então tome cuidado também para não sair atirando para todo quanto é lado, né? Para o teu currículo não cair na mão do teu chefe. É verdade, isso é fundamental. Né? Fundamental. Então, toma alguns cuidados. Uma Está coisa lá é na quem tá empresa, fora, né? Outra coisa é quem Está quer lá um na upgrade, empresa e está mandando currículo. né? desagradável. É legal se você puder, tiver uma abertura, um bom relacionamento com o teu líder, Sim. ver a possibilidade de um crescimento interno, né? De uma nova área, um job rotation, isso tudo é bem legal também. Né? Mas se você for divulgar, toma cuidado para você, de repente, não ter um problema maior. E outra coisa que a gente costuma falar também, eu queria até que você falasse sobre essa questão que você falou da parte técnica e da parte comportamental. Eu acho isso fundamental, porque nada mais chato a gente ver um profissional que não está feliz e a gente percebe isso. Então, eu acho fundamental hoje em dia você fazer aquilo que você gosta. Eu até costumo falar isso quando eu dou palestras mesmo da minha área de rádio e TV. Faz aquilo que você ama, gente, porque não adianta você fazer uma coisa só por dinheiro, que aí entra aquela questão, você fica meio robotizada, você tá na parte técnica, você é fantástico, mas na parte comportamental, teu lado emocional tá tão ruim, porque você tá fazendo aquilo que você não gosta, você tá fazendo aquilo por dinheiro. E a gente percebe muito isso, né? E dá pra ver, né, Mabel, conhecendo você hoje, conversando com você, que você ama o que você faz, né? Tem Sim. um brilho próprio, tem um brilho nos olhos, né? E é Exato. clichê quando a gente fala assim, trabalhe com o que você ama, que você não vai trabalhar nenhum dia da sua vida. É verdade. Quem me conhece, meus clientes, meus alunos, sabem, né? Dá um tesão. Exatamente. gostoso Exatamente. fazer aquilo. É trabalhar de segunda a segunda com vontade, com amor, com propósito, porque eu sei onde eu tô e onde eu quero chegar. E existe uma estatística que ela é cruel. 68% das pessoas são infelizes com seus trabalhos. Né? Né? Isso é uma coisa que eu percebo também. Eu acho que 68%, sabe aquela pessoa que só reclama, tô de saco cheio, não gosto disso. Olha, reclamar não vai te levar pra lugar nenhum. É atitude. Atitude. Se não tá legal, né? Se recicla, pensa num plano B, num plano C, uma nova área, né? E bola pra frente. Não dá pra ficar reclamando. Porque reclamar não vai funcionar. Agora, o que você pode ter de ações, de atitudes, de planejamento, de mudar estratégia um pra pouco, isso? né? Mudar um pouco esse rumo, porque o que a gente percebe no dia a dia mesmo, a gente vai às vezes no restaurante, a gente percebe o garçom que tá com uma cara fechada, porque e aí a gente para pra pensar, entra naquele negócio, por que será que ele tá assim? Tá fazendo aquilo que ele não gosta, né? Tá fazendo às vezes por dinheiro e tal. Claro, eu sei que existe essa parte da necessidade e tal, mas vamos procurar, eu acho que as coisas vão O acontecendo, problema né? é não entrar no piloto automático. Sim. Né? Ai, eu nasci assim, eu cresci assim, vai ser sempre assim. Sou fadado a ter essa vida. Né? Essa vida quem tá escolhendo é você. A vida é feita de escolhas. Então faça a sua escolha. É fácil? Óbvio que não.
Precisa de planejamento, precisa de estratégia, mas é totalmente possível, é totalmente viável. É ser feliz no que a gente faz. Dá Óbvio, pra ser feliz. você não vai ficar 100%, não existe trabalho 100% feliz. Não. Porque se fosse 100% feliz, era sabe hobby. mas sabe o que eu costumo falar? Eu falo assim, a gente já se estressa com aquilo que a gente gosta. Imagina se a gente não gostasse. Não Então, existe nada 100%. por isso que eu falo, gente, escolhe aquilo que você gosta, que pelo menos vai ser um pouquinho mais leve o negócio. É que nem casamento, né? Ai, meu marido é 100%. Não, ele não é 100%, como eu também sou 100%. É. Né? Mas vamos tirar o melhor. Vamos tirar. É fazer do limão uma limonada. Bom, eu ficaria aqui horas conversando com você, Madalena. Adorei o nosso papo. Foi bastante esclarecedor. Eu espero que vocês aí tenham anotado todas as dicas. Já encerrando o nosso bate-papo, queria primeiro agradecer muito a tua presença, Ai, adorei, Madalena. Mabel. E eu queria que você passasse pra gente em redes sociais, enfim, fica à vontade. Minhas redes sociais, Madalena Feliciano. Instagram, Facebook, LinkedIn, Networking, lembra, pessoal? O meu WhatsApp, 011 95830 7733. Obrigada mais uma vez, Madalena. Vamos de música e daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, música aqui na Exclusiva FM, nosso primeiro programa de 2021. E agora a gente vai para o nosso quadro Sintonia Cerebral com o Dr. Leonardo Lourenço. Agora é o momento da nossa Sintonia Cerebral com o Dr. Leonardo Lourenço. Você quer estudar melhor, aprender mais e tirar notas altas nas provas? Então vamos ver como a neurociência, Aristóteles e a minha infância podem te ajudar. Sabe, eu costumava tirar notas bem altas na minha época de colégio e faculdade. E durante muito tempo eu achava que isso acontecia por conta da minha tendência extremamente competitiva durante a minha juventude. Mas depois eu me lembrei que existia um outro fator mais decisivo, ainda mais importante para isso. Eu não ficava sentado, quietinho, calado, lendo quando eu estudava. Eu ficava em pé, segurando o livro na mão, andava, gesticulava, falava em voz alta, verbalizava mesmo o conteúdo mais importante da matéria. Podia ser para algum irmão, para um cachorro, ou mesmo para uma plateia imaginária. E o que acontecia quando eu fazia isso? Durante a prova, eu conseguia me lembrar exatamente onde e para quem eu expliquei aquele assunto que estava sendo cobrado na prova. E daí a resposta vinha muito facilmente e naturalmente na minha cabeça. Não, eu não estudava mais que os outros. Eu estudava apenas na véspera da prova, como a maioria dos meus colegas. Não, eu não nasci com uma inteligência superior. Eu apenas adotei uma estratégia de estudo, mesmo sem perceber, que unia mente e corpo. Ensinar e aprender. Aristóteles, o grande filósofo da antiguidade, costumava andar enquanto discutia com outros filósofos ou ensinava seus alunos. Eram os chamados andarilhos do liceu, ou a escola peripatética. Peripatos em grego é uma palavra que significa caminhante, itinerante. Ou seja, a escola aristotélica propunha o caminhar durante as discussões filosóficas, durante o aprendizado e o ensino. Rodolfo Linhares é um renomado neurocientista da Universidade de Nova York que propõe a chamada teoria motora do pensamento. E o que isso significa? Bom, resumidamente, ele traz a ideia de que o sistema nervoso não é essencial para a vida, mas sim ele é uma estratégia evolutiva para dar suporte a movimentos
complexos. Basta ver o caso das plantas. Elas não precisam de cérebro para sobreviver, pois elas não se movimentam. Há um caso interessante na natureza, a assídia marinha. É um ser que no estágio inicial de larva, ela se movimenta como um girino. E ela tem uma estrutura de cerca de 300 neurônios que formam como um cérebro rudimentar. Depois ela cresce e acaba encontrando um local permanente para se fixar e se alimentar. E daí, não precisando mais se movimentar para o resto da vida, ela digere o próprio sistema nervoso e passa a se parecer mais com uma planta do que com um animal. Veja, se esse conceito estiver correto, nós temos uma implicação muito óbvia, que pensar e agir são coisas inseparáveis, faces de uma mesma moeda. Se eu penso, mas não faço, eu sofro. Assim como se eu faço, mas não penso, eu também sofro. Bons estudos para você. Olha só, bastante interessante, né? Pensar e agir, então, são inseparáveis. É a dica aí, então, do Dr. Leonardo Lourenço, principalmente para os estudos, né? E como funciona o nosso cérebro, enfim. Eu queria mandar um beijo para essa galera toda que está assistindo e ouvindo o nosso programa. Acre, São Paulo, Santo André, tem um pessoal falando com a gente do Grande São Paulo, enfim, de alguns lugares, Piratinga. Tem um pessoal aqui falando com a gente no chat. Obrigado, viu, por vocês estarem ouvindo e assistindo o nosso programa. E agora a gente vai de música e daqui a pouquinho a gente volta. Skank, nossa, essa banda que eu adoro. Bom, agora a gente vai falar sobre a importância dos números na nossa vida e a gente está começando agora então o quadro Nas Ondas da Terapia com a Adri Pereira, a terapeuta. Nas Ondas da Terapia, com a terapeuta Adri Pereira. Sabe tudo os números, né? Números. Não, eu já conversei com a Madalena e ela falou muito sobre autoconhecimento, que tem tudo a ver com o mapa numerológico, que traz muito autoconhecimento e que é tão importante pra gente. É, né? Então, e esse tema de hoje do nosso programa é, assim, super propício, porque a gente está começando praticamente o ano de 2021, né? Nós estamos na primeira semana. Né? E aí a gente quer saber, né, de que forma os números influenciam, até que ponto eles têm importância na nossa vida, que eu acho fundamental a gente se cercar de uma série de coisas, né? E obviamente a gente vai falar sobre números. E aí eu quero entender, Adri, antes pra gente começar o nosso bate-papo sobre numerologia, o que ela é considerada uma ciência, a numerologia? Ela é uma ciência milenar. Na verdade, ela vem da Cabala, né? E você vai encontrar a Cabala, a própria numerologia, no Pentateuco, que são os primeiros livros, 5 primeiros livros escritos por Moisés há 1500 anos antes de Cristo. Então, isso já vem desde lá de trás. Então, eu trouxe até alguma curiosidade aqui para as pessoas legal. Não acharem, né, da onde surgiu. De repente, uma pessoa resolveu fazer uns cálculos e inventar a numerologia. Vamos entender da onde surgiu, assim, né? Da onde surgiu. Então, eu acho bem importante as pessoas terem esse tipo de conhecimento. Isso, se as pessoas tiverem essa curiosidade, todo mundo deve ter uma Bíblia em casa. Se você abrir no Gênesis, no capítulo 7, versículo 5, você vai encontrar uma passagem onde Jesus, ele muda o nome de Sarai para Sara. Sarai, ela tinha dava um número de expressão 8, que era um número de poder. E naquela época, as mulheres, elas assim, não poderiam ter esse poder, né? Isso era mais voltado para os homens. Ela era mais voltada, assim, para a parte da religiosidade, né? Aquela coisa de cuidar da família. E aí, o que aconteceu? Ele mudou o nome dela de Sarai para Sara. E isso, se a gente abrir no Gênesis, se alguém quiser anotar aí, capítulo 7, versículo 5, vai encontrar essa passagem. Assim também como o nome de Abrão, que antigamente era Abrão, e ele mudou para Abraão,
que também é a mesma coisa, é o inverso da Saraí. Ele tinha um número de expressão 7 e foi mudado Abraão, que dá um número 8, que é um número de poder. Poder. Que era o que ele precisava, né? Então, assim, as pessoas ficam muito curiosas, né, com relação a isso. E a gente percebe que todo mundo também às vezes fica pensando, o número do meu... A gente estava falando nos bastidores, né? O meu nome somado dá tal número. Então, até que ponto, né, é importante você ter um número que vai te ajudar, de certa forma, em uma determinada situação, né? Exatamente. Então, o mapa numerológico, ele vai dar o seu número de impressão, que é como as pessoas te veem, o seu número de expressão, que é a sua marca ali no universo, que no caso vai ser a sua assinatura, como você vai se apresentar socialmente, como você vai assinar nos seus documentos. E isso tem que ser compatível com o seu número do destino, que é bem importante, e com a sua profissão. Então, tudo isso é analisado através do triângulo invertido, aonde nós analisamos também os arcanos. Nós vamos eliminar sequências negativas. Esse mês eu quero falar muito sobre a numerologia, então mais pra frente eu vou falar mais sobre essas sequências negativas, o que acontece e tal. Então hoje eu vou dar uma explicação muito geral, assim, do mapa, para as pessoas entenderem. Justamente era isso que eu ia te perguntar, né? Como que é feito esse mapa numerológico? Porque a gente fala muito do mapa numerológico, mas é uma coisa muito abrangente, né? Mas como que funciona? Como que você faz, né? Pra analisar. E você acabou de falar alguns pontos, né? Isso, é através do nome completo da pessoa, né? Conforme o registro de nascimento, a data de nascimento, e eu uso também o horário de nascimento, porque eu complemento com ciclos cabalísticos. Algumas pessoas não fazem isso, mas eu complemento o mapa com ciclos cabalísticos, que eu acho bem importante, que é relacionado aos planetas. E essas pessoas que às vezes não lembram o horário de nascimento? Porque tem muito isso, né? Às vezes a pessoa não lembra e às vezes também não consegue mais porque saber nem que horário que nasceu. Se ela souber pelo menos a hora cheia, eu preciso da hora cheia, não preciso da hora exata. Por exemplo, se ela nasceu meio-dia e 15, ela fala, eu nasci meio-dia e alguma coisa, não lembro esse alguma coisa. Se ela souber pelo menos a hora cheia, eu consigo fazer. Agora, sem a hora, eu já não consigo fazer os ciclos cabalísticos. Mas o mapa em si dá pra fazer, através do nome mapa completo. Geral, né? E a data de nascimento. Bacana. Se ela teve uma alteração de nome, porque ela casou ou por algum outro motivo, também esse nome precisa ser analisado. Nós vamos analisar essas duas formas, porque isso também dá muita diferença. Uma outra curiosidade também, o nome quanto mais extenso, maior a possibilidade de problemas. Ai, meu Deus, tô preocupado com o meu, então. Porque, olha... Eu falo assim, gente, meu nome é tão comprido que eu tive que reduzir ele, porque não dá, é muita coisa. Exatamente. E existem várias pessoas mesmo com nome bem extenso, né? Nome bem extenso. O meu eu tô falando porque eu tenho 2 nomes e 2 sobrenomes, então é uma coisa bem extensa, não dá pra você usar isso no dia a dia. Tanto que até no lado profissional, eu sempre costumo usar 2 nomes, né? Mas você vê que isso... reduzir, né? Exato. Você vê que socialmente, quando a gente se apresenta, normalmente as pessoas se apresentam com 2 nomes. Dificilmente elas se apresentam com 3 nomes. Mas tem gente também que tem um nome curtinho, né? Às vezes é só um nome e um sobrenome. Acabou. O meu caso é um nome curtíssimo. O meu nome é só Adriana Pereira. Só que meu nome tinha lá 2, 3 sequências negativas. Porque, assim, todo nome terminado em Ana, ele dá sequência negativa. Adriana, Mariana... Eu já tinha ouvido falar isso, mas achei que não era... Isso é verídico mesmo? É verídico. Ele dá sequência negativa. Então, hoje, minha assinatura, por isso que ela é Adri Pereira, com um acento circunflexo no E. Porque eu eliminei essas sequências negativas. Eu ia te perguntar isso, né? Você que mexe com isso, obviamente que você já mexeu aí no seu nome, né? Com certeza. Vou querer mexer em tudo agora, o nome. Que tem esse negócio que a gente tava falando nos bastidores, né? Número de casa também. Às vezes você tá na tua casa, o número de casa, tudo isso. Tudo isso acaba mexendo um pouco, né? Tem que ser compatível. Aí, por exemplo, o número da minha casa não é compatível, tal, com o meu mapa. O que a gente tem que mudar de casa? Não, gente, não precisa mudar de casa. Calma aí, né? Não precisa ser tão radical não assim. Precisa. A gente faz um acerto com uma letra, você coloca ali do lado do numerinho. Se é um apartamento, você coloca ali do lado do número do apartamento. Então, calma, gente. Tem jeito pra tudo, não precisa mudar de casa, tá? Só uma pausa aqui, quero mandar um beijo pra Ingrid no Canadá. Um beijo aí pro pessoal do Canadá que tá assistindo e ouvindo o nosso programa.
Fortaleza, também tem o pessoal de Fortaleza, Osanir, Neide. E tem a Tica, que é de Petrolina. Ó, sou o pessoal da Petrolina assistindo e ouvindo o programa. Pessoal de longe, hein? Pessoal de longe. Tem uma galera aqui ouvindo e assistindo, muito Legal, legal. Um beijo beijo pra aí pra vocês. todo mundo, né, que tá acompanhando. E a gente tava falando, e quando você vai casar, por exemplo, é mais complexo, né? Porque às vezes você vai usar o nome do seu marido e muda o seu nome. Muda. Isso também acaba mudando na vibração e tudo por mais, isso, né? Exatamente. Por isso que quando a pessoa tem quando ela casa, quando ela faz uma alteração no nome, eu faço análise dos dois nomes, porque isso dá diferença. A vida dela muda. A vida muda. E pode mudar tanto para melhor quanto para pior. Né? A gente vai imaginando assim as vibrações, né? Exatamente. E aí eu ia te perguntar, basicamente assim, dando uma resumida, quais seriam os benefícios? Você acabou de falar já, mas especificamente assim, quais seriam esses benefícios que a gente fala tanto da numerologia? Então, esses benefícios que traz assim pra gente, de que forma, quando você fala é positivo, é negativo, vai ajudar e tal, mas especificamente, resumidamente, qual que seriam esses benefícios de fato, assim, que a gente consegue, né, com a ajuda da numerologia? Eu digo assim, o mapa sozinho, ele não faz milagre, assim como nenhuma outra terapia. Claro. Então, assim, o mapa, eu sempre falo pra pessoa, quando eu entrego, precisa ler pelo menos uma vez na semana. Você grifa todas as partes que você acha que é importante para você, aquilo que você precisa melhorar, porque o mapa ele vai identificar os seus pontos fortes, os seus pontos mais, assim, não tão fortes, né? Para não falar pontos fracos, mas, enfim, pontos fortes e pontos fracos, os desafios. Então, a gente precisa entender isso, entender mesmo a nossa personalidade, né? Como que a gente age, para tentar agir de uma forma melhor. E quando a gente muda, tudo ao nosso redor muda automaticamente. Uhum. Então, isso vai abrindo um leque de possibilidades, né? Quando a gente muda, o mundo muda. Não tem essa frase, tem essa né? frase, exatamente. Então, assim, é entender mesmo a nossa personalidade, aquilo que a gente precisa melhorar, ver qual que é o que diz o nosso número do destino, o nosso número de missão, aquilo que você está fazendo, aquilo que você está trabalhando, aquilo faz você realmente feliz? Aquilo toca o seu coração? Ou é como a própria Madalena estava falando, né? Sim. Se você fizer só pelo dinheiro e você não está feliz, então, na verdade, aquilo não vai fazer bem. Exatamente. Né? É o que eu costumo falar, né? Não existe milagres, eu acho que em nada. A gente está falando aqui sobre algumas dicas para te ajudar. Como a Amanda, no nosso último programa, também estava falando em relação ao tarô, né? É um direcionamento. Exatamente. Né? Acho que a numerologia funciona mais ou menos assim também. Existem algumas coisas que vão te ajudar, algumas coisas que vão... Enfim, mas é você que tem que, na verdade, tomar algumas atitudes e mudar a sua vida, se você realmente quer, obviamente. Exato. Porque tem muita gente que não quer mudar nada também, né? Tem muita gente que é muito cômoda, assim. Eu percebo que, às vezes, a pessoa se acomodou, ela quer ficar desse jeito. Como a Madalena estava falando, eu nasci assim, quero ser assim. Então, nada vai mudar, né? Tem gente que é assumida ainda, né? Que fala mesmo. Fala, olha, eu não quero mudar nada, tá bom do jeito que tá e vamos continuar. Tem gente que é assim. Se a pessoa tá feliz desse jeito... Se tá feliz, não vamos nem mexer. Tá ótimo, né? Mas, se você tem aquela questão com você, que você quer mudar, algo está errado, porque a gente tem que se analisar, né? Aquilo que a Madalena falou, eu acho fundamental, essa questão do autoconhecimento. Eu não estou feliz em alguma coisa, eu quero mudar, eu acho que tem alguma coisa errada. Então, você vá atrás de procurar de que forma você pode mudar, né? Vamos melhorar, Tomar né? algumas atitudes, seja com algumas coisas que a Madalena falou, da inteligência emocional, seja com algumas coisas da numerologia que você está falando, ou seja com algumas outras questões, mas vá atrás de procurar melhorar, né? Porque eu acredito que a gente tem que melhorar como ser humano, gente, não é possível. Eu sempre penso nisso. Estamos aqui para evoluir, né? Estamos aqui para evoluir, eu não sei, eu tenho esse pensamento. Eu falo, se estou errado em alguma coisa, gente, eu quero mudar. Se eu errei com uma pessoa, a gente estava falando isso com a Madalena, se eu errei com alguma pessoa, se eu fui grossa, se eu fui mal educada, se em algum momento eu quero mudar isso, porque, sei lá, o que aconteceu comigo, por que eu agi desse jeito. Então, quer dizer, tudo isso é uma questão de você pensar de que forma que você está agindo e de que forma que eu posso mudar aquilo, Fazer né? uma análise. Fazer uma análise. Isso que eu falo, por isso uma que análise do que a gente está fazendo, Por isso né? que ele chama mapa, né? O mapa, ele é um direcionamento. Existe o livre-arbítrio. A mudança depende da gente.
a numerologia cabalística, ela vem da cabala. O que significa a cabala? É despertar a luz dentro da gente. Então, o mapa ele te ajuda a despertar essa luz, o seu melhor, o Deus dentro de você, né? Então, é como se fosse você ligar o Waze. Não adianta você ligar o Waze e você falar, eu não vou por esse caminho, eu vou pelo outro. Aliás, Ok. o Waze leva a gente pro Leva a gente para cada lugar, né, Mabel? Nem me fala, acho que isso todo Abafa mundo vai o caso. concordar. Não dá. É isso que a gente tá falando. Às vezes nem isso, né? A gente tem que estar sempre alerta para Sempre ver o que a gente vai alerta. fazer, né? Ver o melhor direcionamento, Exatamente, né? ver o que é melhor, onde que tá errado. Eu acho que essa questão do autoconhecimento é fundamental. A Madalena falou super bem em relação a isso. Se autoconhecer. Se conhecer primeiro, né? E depois tentar entender o outro, que eu acho isso fundamental também, porque senão a gente também não consegue entender a situação no geral, né? Exato. O mapa também ele vai mostrar se você tem uma dívida kármica, lições kármicas todo mundo tem, né? A gente tá aqui para aprender, senão a gente não tava aqui, a gente era anjo. Então, assim, quando acontecem ciclos repetitivos, você fala, nossa, na minha vida sempre acontece determinada coisa. Aí você tem que parar e analisar. Por que isso se repete na sua vida? É porque você não aprendeu a lição ainda. Então, aquilo vai acontecer até você entender de Ai, fato... meu Deus, então não vamos repetir nada errado, gente. Não, dá. né, gente? Vamos aprender, porque né, a gente não vai falar, eu vou passar por isso de novo. De não, novo. Não quero, né? Mas é verdade aquilo que você falou. Algumas situações se repetem na nossa vida, né? E às vezes a gente não entende por quê. Mas eu acho que está super bem explicado aí. Então a gente tem que realmente entender, né? Entender aprender o a que lição, precisa, o que aprender a precisa aprender com lição aquilo. e tentar não fazer de novo errado novamente, né? Exatamente. Um beijo aí pra Cláudia que tá falando amém, amém. Anderson de Petrópolis, um beijo pra Anderson que tá ouvindo e assistindo o nosso programa, galera aí super legal. Dri, tem mais alguma coisa pra gente falar sobre os números? Gente, é muita coisa, na verdade, né? Mas a gente vai falar ainda nos muita outros... coisa. Nesse mês eu quero falar muita coisa sobre numerologia, porque realmente tem muita coisa. Eu vou falar sobre os arcanos, eu vou falar sobre as sequências negativas, eu vou falar sobre as dívidas kármicas. Que é legal a gente ir falando aos pouquinhos para as pessoas entenderem, Porque né? é muita informação. Então, hoje eu tô dando, assim, um geralzão para vocês entenderem da onde veio a numerologia e como ela pode ajudar, né, na nossa vida mesmo. Como no pode nosso ser direcionamento. benéfico isso, né? Vamos nessa. E já quero até aproveitar e falar novamente, a gente falou no comecinho do programa, a gente tá com uma promoção muito legal que eu pedi pra Adri fazer para esse comecinho de ano. Aproveita, Que gente. é esse 20% off, né? No mapa numerológico. Então, você que quer fazer, corre lá na nossa página. Ou você pode entrar também no Instagram da Adri, que ela vai passar daqui a pouquinho. E aí você já tem o seu mapa numerológico com esse 20% de desconto. Olha só que bacana, né, Adri? Um descontão aí pra você já começar o ano já direcionado aí no que você vai fazer. E eu acho quais fundamental. são as tendências. E eu acho fundamental esse ano, bem no comecinho, a gente começar a fazer um planejamento mesmo, né? Não, e esse ano é como nós falamos no programa, né? No último programa, do ano 2020, passado, né? 2020, esse, como é um ano 5, é um ano de mudanças, é um ano de renovação, mudanças rápidas. Nós temos que ser flexíveis, né? Então, vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, vamos ver como é que estão as tendências aí. No mapa também eu coloco as tendências mês a mês para o ano de 2021 para vocês. Então, legal. são mais ou menos 20 páginas aí de autoconhecimento. É legal que a gente, pelo menos, tem alguns direcionamentos que ajudam, né? Então, isso é Ajudam fundamental. muito, ajudam Principalmente muito. nesse ano de 2021 que a gente está começando. Então, aí, já vamos planejar como vai ser. Pelo menos, a gente tem que se organizar, né? Tem que fazer um planejamento, não adianta. Precisa. Embora, obviamente, a gente está passando por uma situação complicada, a gente está, mas a gente também tem que fazer da nossa parte. E tentar melhorar, né? Exatamente. Vamos ver qual que é a melhor hora pra gente se recolher, a hora pra gente agir, né? Porque às vezes a gente fica teimando em querer fazer uma coisa e falar, ai, não dá certo, não dá certo. Porque aquele momento é o momento de você se recolher, de você ficar quietinha e deixar... Momento de parar, pensar, refletir, para depois a gente... Colocar né? em prática. Colocar isso em mesmo. prática. Eu acho isso fundamental, Adri. Antes de encerrar, queria que você passasse redes sociais novamente. Instagram, @o Poder dos Números Oficial, com 2 Fs. Quem tiver alguma dúvida, quiser pedir um mapa com desconto, pode mandar direct, tá?
Tem o meu WhatsApp também, que é 011 95266 7472. Pode mandar mensagem, tirar suas dúvidas e, na medida do possível, eu vou respondendo para vocês, tá bom? Legal. E aí, novamente, eu vou falar, a Adri, ela também está na Feira da Vila Madalena, esse evento que esse ano completou 43 anos, aliás, esse ano, agora 2021, vai completar 44, gente, olha só. É um evento já muito tradicional aqui em São Paulo, e o ano passado, 2020, tiveram aí 2 edições online com muito sucesso, e nessa segunda edição online, a Adri e o Dr. Leonardo, eles estão na Feira da Vila Madalena, então você pode encontrar os 2 profissionais fantásticos dentro da Feira da Vila Madalena, e para você até conversar e poder fazer o seu mapa numerológico, o Dr. Leonardo com o livro No Ossídio, enfim, então entra lá no site feiradavilamadalena.com.br. E certo? o site está muito legal da feira, viu? Tem muita coisa, uma variedade de expositores, está muito legal, gente, vale a pena vocês passearem aí pela feira. Tem a galeria de fotos do Eric, mandar um beijo para esse fotógrafo fantástico, a galeria 3D. Ai, tá muito bacana essa galeria. Nossa, super legal, né? Legal. E aí vale a pena você visitar. Tem oficinas muito bacanas também para você, então dá para você se divertir bastante. A Feira da Vila Madalena que está online, mas não deixa você o mesmo online está com todas as atrações de todos os anos. É isso aí, certo? tem muita coisa bacana lá. Obrigada, Adri, por esse papo de número. Eu adoro numerologia, adoro esses oráculos todos. Mês de janeiro vai ser só numerologia, gente. Só numerologia. Quem gosta, não perde, hein? Toda sexta eu tô aqui. Então, vocês preparem, hein, que a gente vai falar mais ainda sobre os números. Bom, a gente já vai encerrando o nosso programa. Queria agradecer aí a todos que estão acompanhando. Célia, Cláudia, Anderson, Yara, Tica. Gente, não dá para falar o nome de todo mundo, mas a galera que está ouvindo, assistindo o nosso programa, obrigado a vocês por acompanharem. E não esquece de passar na página do Facebook e dar o seu like, né? facebook.com/programa Point Mix, e tem aí o descontão de 20% no mapa numerológico, certo? Aproveita, gente, até quarta-feira só, dia 15. É quarta, né? É, 15? quarta-feira. Até Não, quarta-feira. Quinta-feira. Até o dia 15, gente. Bom, é até 15 de janeiro. A gente perdeu aqui nas datas, mas é 15 de janeiro. Exatamente. Então aproveita essa promoção e eu quero mandar um beijo para todo mundo que acompanhou o programa aqui, tá? Beijo, Yara! E aí passar novamente para vocês o nosso portal, o portal sempre com notícias atualizadas, programa pointmix.com, e não esquece que amanhã, sábado, 2 horas da tarde, o nosso programa tem reprise aí na Rádio Paparazzi, paparazzi.com.br. Vamos ficando por aqui, um beijo para vocês, até sexta-feira que vem. Beijo. Você ouviu? Britney Spears. Gym class hero. What's up, y'all? This is Nicki Minaj. Hey, this is Adam from Maroon 5. This is Katy Perry. It's Bruno Mars. And here's all the hits. What's up? This is Rihanna. This is CeeLo Green. Lady Gaga. Maroon 5. Point Mix. A sua agenda eletrônica.